tarde, seja bem-vindo. Meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos acompanha, nos vê por imagens nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ouça os nossos podcasts no blog gentequefala.com.br e interaja com a gente a partir de agora. O WhatsApp é o 973350038 e você pode interagir também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, dia de gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento os nossos convidados desta edição, com a gente o Procurador de Justiça, Dr. Carlos Cardoso, associado ao Movimento do Ministério Público Democrático. Procurador, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Boa tarde, Mauro, aos ouvintes da Rádio Trianon e aos colegas que participam desse programa. Também conosco compondo esta bancada a professora e empresária Jandaracy Araújo. Jandaracy, seja bem-vinda ao programa Gente que Fala mais uma vez. Seu microfone fechado, Jandaracy. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite, a equipe do programa Gente que Fala, ao Roberto Liviano pelo convite também do Ministério Público Direto, e vai ser muito boa a nossa conversa hoje sobre temas tão relevantes, né, desses últimos acontecimentos da semana. Prosseguindo aqui com as apresentações, Andréa Gozzetto, professora da Fundação Getúlio Vargas, pós-doutora em Administração Pública e Governo, doutora em Ciências Sociais e mestra em Sociologia Política. Andréa, seja bem-vinda. Tudo bem, Mauro? Olá, demais convidados. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer também o convite do Roberto. Obrigada. Prazer é todo nosso, professor Andréa. Também com a gente, doutor Edson Loturco, médico veterinário, professor de pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo, diretor científico e sócio fundador do laboratório Ion Medicine Diagnósticos de Precisão. Doutor Edson Loturco, seja bem-vindo. Tudo bem por aí? Obrigado, agradeço pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre temas tão relevantes. Então vamos aqui ao nosso primeiro tema para as nossas análises, para os debates de todos os nossos convidados. O Supremo Tribunal Federal começou a discutir ontem a validade do inquérito das fake news. Na semana passada, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a suspensão do inquérito sob o argumento de que foi surpreendido pela operação da Polícia Federal no dia 27 de maio, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra aliados do presidente Jair Bolsonaro. Os ministros devem decidir se o inquérito tem validade e até que ponto exige a participação do Ministério Público. Eu começo com o senhor, procurador Carlos Cardoso. Ontem, o ministro Edson Fachin já deu o seu voto, o voto pela validação, né, deste inquérito, e a expectativa é de que o inquérito, de fato, seja validado, se não por todos, pela maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal. E este argumento do PGR Augusto Aras em relação à participação do Ministério Público, como é que ficaria? Qual que é a sua avaliação? O Procurador-Geral da República, nesse particular, está com razão. Você não pode ter um inquérito que apura a eventual prática de crimes a partir do que estabelece a legislação penal brasileira, processual penal e a Constituição Federal. Você não pode ter um inquérito dessa natureza sem a participação e a audiência do Ministério Público. A questão que foi colocada nessa ação inicialmente foi quanto à legalidade ou não da iniciativa do presidente Toffoli, presidente do Supremo, em instaurar um inquérito de ofício, por conta própria, diretamente, sem ouvir preliminarmente nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público Federal, através da Procuradoria-Geral da República. Muito bem. O voto ontem do ministro Edson Fachin foi no sentido de reconhecer a legalidade e constitucionalidade desse inquérito. Entretanto, ele
admitiu que o Supremo, plenário do Supremo, tem que fixar alguns limites nesse inquérito e admitir a participação do Ministério Público, sobretudo em diligências que, eventualmente, venham a ser determinadas pelo relator desse inquérito, que é o ministro Alexandre de Moraes. Por exemplo, determinar a busca e apreensão de documentos, eventualmente a decretação de prisão temporária de alguns suspeitos, a quebra de sigilo bancário, fiscal, enfim, coisas que costumam acontecer ao longo de uma investigação criminal dessa natureza. Tenho a impressão, e é apenas uma opinião pessoal, que a maioria dos ministros do Supremo vai reconhecer a legalidade desse inquérito, porém fixando algumas limitações e determinando que, a partir de agora, o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, seja ouvida com antecedência antes de decisões do ministro relator. Professora Jandaracy, o seu entendimento também vai no que o procurador Celso Cardoso disse agora? Qual que é a sua expectativa? E com relação ao voto do ministro Alexandre de Moraes, ele deveria se declarar impedido para isso ou não vem ao caso? Bom, em primeiro lugar, apesar de não ser operador, tem algumas coisas que realmente precisam ser limitadas, até para poder a gente conseguir respeitar e não colocar em nenhum momento sob dúvida o papel do Supremo Tribunal Federal. Então, eu concordo com a colocação do professor. A gente nós temos que deixar muito claro qual é o papel de cada ator nesse momento, porque nós estamos vivendo um momento muito crítico, onde o Supremo Tribunal Federal está sendo muito atacado, né? Até onde se questiona a existência deles, obviamente, nesses movimentos antidemocráticos, e abrir uma brecha para esse questionamento é muito grave. Mas, dado o cenário em que se encontrava há uns meses, algum período atrás, logo quando começou o inquérito, alguém precisava tomar uma atitude. Obviamente, veja agora o impacto da fake news no combate à pandemia. Então, efetivamente, a gente precisa ter uma atitude muito dura com essa situação no Brasil, né? E acabar com esses ataques. A gente tem aí uma parcela pequena da população que se utiliza, né, de robôs e fabricação de notícias para atacar qualquer opositor ou qualquer discurso de oposição ao presidente da República. E a gente vive numa democracia. Então, enquanto a gente não tiver um pouco mais de regulação em relação a isso, eu acho que talvez a gente pode correr um risco muito sério de ter problemas maiores no futuro, como saiu hoje no New York Times, né? Hoje foi noticiado no New York Times, a probabilidade séria de nós termos um golpe militar. Então, isso já está se aventando no mundo. Então, é uma situação realmente, a gente está falando apenas de uma investigação de fake news, mas isso tem uma repercussão mundial muito maior. Isso vai atrapalhar toda a questão de recuperação da questão da saúde, questão econômica, tudo, né? Quando a gente tem um processo desse no Brasil, é muito grave. Seu entendimento, professor Andréa, sobre esse episódio? Nossa, é uma questão extremamente complexa, né? Porque nós estamos vendo aqui um papel do STF sendo cada vez mais o STF sendo cada vez mais pressionado a tomar algumas decisões que numa sociedade em que os poderes estivessem equilibrados não seriam necessários, né? Eu creio que essa questão envolvendo especificamente esse julgamento das fake news, ele está interligado com muitas outras questões, né? E chama muita atenção por conta da relação direta que ele tem com a invalidação ou não da chapa Bolsonaro-Mourão, né? Então, isso pressiona e joga muita luz também sobre o STF. O que me impressiona muito, né, é o impacto que esses movimentos antidemocráticos possuem. Esse último movimento de Sarah Winter
e seus associados na frente do STF, vestindo máscaras da Ku Klux Klan com tochas, do meu ponto de vista, isso chega a ser surreal, né? E eu fico pensando como o Poder Judiciário e o próprio Ministério Público poderia ter, inclusive, mais atuação para defender a nossa Constituição. Desde 1988, o Ministério Público é o guardião da Constituição. A Constituição está sendo rasgada, está sendo pisada, está sendo queimada, e eu não vejo, sinceramente, ações mais contundentes, né? E aí a gente fica muito focado em questões muito técnicas. O Judiciário tem essa característica de discutir tecnicamente, eles precisam discutir tecnicamente, mas as que, falando enquanto sociedade civil, e eu sou uma ativista pela transparência e pela integridade, eu creio que nós precisamos de mais atuação, né? Com relação à questão da transparência, por exemplo, nós temos visto ataques recorrentes à transparência. No último sábado, a plataforma do Ministério da Saúde retirou dados importantíssimos para que a gente possa acompanhar como a pandemia vem se desenvolvendo, né? E o STF está sendo muito poderoso nesse sentido. Logo em seguida, o ministro Alexandre de Moraes entrou com um pedido, esses dados voltaram, né? Então, quer dizer, isso está sendo muito importante, essa atuação do STF. E está sendo, do meu ponto de vista, o que acontece? Eu tenho uma visão muito leiga, né? Eu sou cientista política, não sou jurista. Mas, do meu ponto de vista, quanto mais o STF é atacado, isso significa que efetivamente ele está fazendo o seu papel, né? Ele está trabalhando ali como escudo. Parece até, inclusive, às vezes a gente lê jornal, é uma coisa assim muito impressionante, porque para mim é surreal algumas notícias que eu leio, sabe? Não me parece que estou vivendo num Estado democrático de direito, né? E o STF está parecendo ali a última fronteira, né? Então está atuando como última instância de decisão, e eu tenho plena confiança que o STF vai fazer o seu trabalho, e as instituições no Brasil, elas são instituições fortes e estão mostrando a sua importância e defendendo a nossa Constituição. É o que eu acho. Doutor Edson, sua impressão como um cidadão? Bom, como cidadão, eu sinto que, assim, eu gostei muito da análise técnica do Dr. Carlos Cardoso, foi extremamente elucidativa, e, na minha visão, o governo ele está cometendo um erro crasso. O presidente, a gente brinca, falando sem a linguagem técnica, a gente brinca que o presidente é um mandão, né? Ele acha que ele pode mandar em qualquer coisa e as pessoas têm que respeitar as ordens dele. Não é assim, né? Dentro do Estado democrático, a gente tem que passar por uma série de leis e uma série de regras que têm que ser respeitadas em respeito a toda a sociedade. Com relação à liberdade de expressão, que ele sempre coloca, né? É uma discussão infinita, até onde vai a liberdade, né? E o que é liberdade, né? Eu tenho na família parentes que passaram pela ditadura, fugiram, inclusive, para outros países por conta da ditadura, né? Tiveram que sair do país, ficaram exilados durante 20 anos para depois conseguir voltar, né? 17 anos. E o que eu vejo hoje na minha visão, são pessoas que não têm conhecimento da história. São pessoas que não passaram por isso. E muitas vezes nem sabem o que estão pedindo, né? Então, para mim, concordo com gênero, número e grau, com todas as opiniões aqui, que isso tem que ser muito bem dimensionado e tem que ser segurado, né, por todas as instâncias aí que estão trabalhando a favor do Brasil. Você acompanha o programa Gente que Fala, aqui pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos, e nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Interaja com a gente, o WhatsApp é o 973350038 e mande mensagens também pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Outro assunto para nossa análise aqui: em carta aberta ao governo federal, mais de 100 entidades, entre elas a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e as ONGs Conectas Direitos Humanos e Artigo 19, de defesa da liberdade de expressão, cobraram transparência na divulgação de dados relativos à pandemia de Covid-19 no país. No texto, as entidades rememoram as decisões tomadas pelo governo Bolsonaro neste mês
como a limitação do acumulado de casos e mortes decorrentes da doença causada pelo novo coronavírus no país e a possibilidade de recontagem de óbitos. Tudo isso relativo ao que aconteceu na semana passada, quando o governo Bolsonaro mudou a metodologia, quando o Ministério da Saúde mudou a metodologia de divulgação do número de casos e de mortes no país. Procurador Carlos Cardoso, a sua avaliação teria sido um balão de ensaio do governo, essa história toda de mudar a metodologia e omitir alguns dados em relação àquilo que era feito antes, e aí viu a repercussão e acabou voltando atrás, e ainda não está uma coisa ainda com a garantia, né, daquilo que nós queremos, de que é a transparência total dos números. Né? A impressão que eu tenho é que o governo federal, pelo seu chefe, o presidente Jair Bolsonaro, é um negacionista da ciência. Ele, por razões que ainda não estão bem esclarecidas, mas eu presumo que sejam razões ditadas por interesses políticos e eleitorais, ele nega, de diferentes maneiras, com avanços e recuos, mas, na essência, ele nega a existência de uma pandemia no Brasil. E ele deve ter ficado muito assustado com a repercussão internacional que teve quando, na semana passada, se não estiver enganado, na sexta-feira da semana passada, o número de mortes no Brasil alcançou um patamar de uma morte por minuto, o que foi objeto, inclusive, de uma manifestação, sem mencionar o Brasil, do próprio Papa Francisco. Os números de morte no Brasil, eu não sou um técnico, não sou médico, mas sou um simples cidadão leigo na matéria, indicam claramente que nós estamos diante de uma epidemia, como nunca se viu no Brasil, talvez no mundo, anteriormente, com 1.300, 1.200, 1.400 mortes diárias. Então, o presidente da República viu que o seu discurso começou a perder consistência e acabou colocando um leigo à frente do Ministério da Saúde, o general do Exército, que deve conhecer tanto de medicina quanto eu. E a primeira providência relevante que esse general tomou foi mudar a sistemática de apuração diária das mortes. Claro que isso nunca será admitido, mas claro que isso tem o propósito de confundir e de reduzir a gravidade da crise pandêmica que atravessa o Brasil. E tenho para mim que essa atitude do presidente da República, por meio do Ministério da Saúde, atenta contra a própria Constituição, porque ela viola o princípio da publicidade, da transparência, que deve presidir todas as atividades da administração pública no Brasil. Nesse sentido, e nós estamos, presidente... portanto, diante de uma situação surreal, porque as secretarias estaduais de saúde resolveram criar, elas mesmas, o seu mecanismo de apuração e deixaram para lá a apuração que deveria ser uma obrigação do governo federal, num país continental como o Brasil, de você ter uma coordenação nacional de dados e informações para facilitar o enfrentamento dessa pandemia. Doutor Edson, o que o governo quer é essa questão o que tem sido divulgado, o que vinha sendo divulgado, em termos de casos e de mortes, tinha como base a data da notificação. E o que o governo quer é que tudo isso seja feito com base na data da ocorrência e não da confirmação do resultado do exame que diz que aquela pessoa tem a doença ou que morreu por causa dela. Mas, no final das contas,
de uma forma ou de outra, no final, a soma de tudo isso vai dar aquele número de mortes. Então, não tem como esconder debaixo do tapete. Exatamente. O que a gente vê é que foi talvez uma manobra do governo para tentar adiar alguma informação, porque ele não ia conseguir esconder durante muito tempo, né? É uma prerrogativa constitucional, então a gente tem que ser respeitado a transparência, e o governo tem que respeitar isso, e é o discurso do governo, ele só tem que respeitar o próprio discurso, né? Mas o que acontece é que não faz diferença você relatar no dia da ocorrência ou no dia da notificação. A gente, como laboratório clínico, a gente é uma doença de notificação compulsória, então a gente tem que notificar até 48 horas depois. Então, a ideia é, todos os dados que são notificados hoje, provavelmente, eles são um compilado das últimas 48 horas, né? Que no final das contas acaba dando na mesma. Então, o governo talvez tenha pensado, não sei, é uma opinião minha, que se colocasse na data da ocorrência, o número de mortes diária cairia, justamente porque existem variações nessa notificação por conta dessas 48 horas. Mas, no final das contas, acaba dando na mesma. A pandemia está aí, né? A gente sabe que está acontecendo, como qualquer vírus novo, todo mundo está suscetível e é recomendável o distanciamento social. E, obviamente, é recomendável todas as ações de higiene e prevenção aí que são veiculadas nas mídias, né? E esse trabalho de números com base na data da notificação ele é feito assim no mundo inteiro, é universal, não é isso? Exatamente, exatamente. Na verdade, é o que a OMS recomenda, justamente porque existe um trabalho todo por trás dessa notificação. Quando o paciente ele apresenta o COVID positivo, seja ele por qual técnica, você não consegue notificar ele em tempo real. Você tem que confirmar o exame, assinar esse exame, emitir o laudo, para depois você conseguir notificar isso para o Ministério da Saúde. Então, não existe como você notificar em tempo real. Se tivesse um sistema, que fosse um sistema ainda que nos atendesse de forma correta para essa notificação em tempo real, mas não é isso que acontece. E a ginástica dos números, doutor Edson, aquele gasto de energia de você verificar tudo aquilo que foi notificado agora, mas que tem a ver com uma situação anterior, de ter que tirar esse número daqui e botar lá atrás, retroagir isso, uma ginástica terrível. Exatamente. Na verdade, eles nunca vão conseguir saber isso, porque estava sendo um método de coleta de dados, e aí depois eles propuseram outro método de coleta de dados, e no meio eles falaram que iam retroagir. O que acontece é que a data da notificação é a data que manda. Eles não vão conseguir retroagir, a não ser que eles busquem cada prontuário de cada paciente que faleceu, por exemplo, para saber o dia que esse paciente apresentou sintomas, para o dia que saiu o resultado, para o dia que foi notificado. Essa rastreabilidade é um trabalho hercúleo. Isso não é feito de um dia para o outro ou em poucos dias, né? Professor André, você já apresentou um pouquinho a sua visão sobre esse tema no assunto anterior. O que você acrescenta? Bom, o que eu acrescento aqui, que a gente tem que observar que também, quando o governo federal ele atua dessa forma, ele está atentando também ao nosso direito de liberdade de expressão e, fundamentalmente, à imprensa, né? Aliás, inclusive na nota enviada por mais de 100 organizações da sociedade civil que são signatárias, eles fazem menção à frase do presidente Bolsonaro, né? A frase que ele disse é a seguinte: acabou matéria para o Jornal Nacional, né? Então, o tempo todo que a minha impressão como cidadã é que as quase 40 mil mortes não importam, né? Que a profunda recessão na qual nós vamos entrar, porque a gente não entrou ainda na recessão, nós ainda não temos uma crise econômica instalada. Essa é a questão. Nós vamos entrar numa profunda recessão daqui a algum tempo. O governo federal não está preparado para isso, não está nos preparando, não existe um plano, né, para nos tirar desse buraco muito fundo. E todo o discurso do presidente Bolsonaro, ele é muito inflamatório, né, e ele é muito voltado para os 30% dos seus seguidores.
E isso é muito complexo, porque, afinal de contas, como o Dr. Edson ainda colocou, isso denota a falta total de coordenação, né, entre os entes da federação. Então, quem deveria ter estado à frente da coordenação nessa pandemia era o governo federal, e o tempo todo ele deu mensagens muito contraditórias, né? Eu acho que um fato muito relevante foi a saída do ministro Mandetta, que estava fazendo um trabalho muito bom do meu ponto de vista, né? Do ponto de vista da contenção dessa pandemia, e agora os próprios governadores também se veem muito pressionados, né? Depois de 3 meses e com mensagens contraditórias vindas de todos os lados, o Estado de São Paulo relaxou todas as normas de isolamento, e as mortes, nós vamos, na verdade, né, eu acho que isso que é muito triste, nós vamos ver o reflexo dessa flexibilização daqui a 15 dias, com o aumento ou não do número de mortes e a falência total do nosso sistema de saúde, né? Então, o que eu queria ressaltar com relação a essa questão da nota, né, que vocês fizeram menção, é que a cada dia que passa, os ataques à transparência, eles são maiores, né? E aí, o que eu quero ressaltar? Que sem transparência não existe democracia, né? E que a gente só vai vencer essa pandemia com mais informação e não com menos informação, né? E nesse sentido... Professor... Eu vejo, por exemplo, desculpa, Mauro, só vou concluir. Eu vejo, por exemplo, uma ação muito tímida da CGU, né? O próprio ministro Wagner Rosário disse em matéria para o jornal Valor Econômico que ele foi pego de surpresa por essa ação do governo federal. Então, se os órgãos de controle não conseguem fazer o seu trabalho, isso significa que a sociedade civil brasileira está completamente a descoberto, né? Professora Jandaracy, como é que esses sinais trocados chegam na sociedade a ponto de nós, da imprensa, ou alguns órgãos da imprensa, terem criado aquele consórcio, Folha, Estadão e Globo, para, junto das secretarias estaduais, que fosse feito esse levantamento dos dados? São dados oficiais, porém não são dados que vêm do governo federal. Então, você tem dados do governo federal e dados que são colhidos em todas as 27 secretarias, 26 mais uma, né? Como é que isso chega na sociedade, esses sinais todos trocados? Olha, eu vou falar para você, começar a história. É realmente preocupante o estado que nós chegamos, no meio de uma pandemia. Como bem colocado anteriormente por todos, nós estamos vivendo uma crise nunca vista antes no mundo em relação à saúde, né? Se a gente for comparar, o doutor pode me corrigir depois ou complementar, algo similar aconteceu no mundo na época da gripe espanhola. E que a gente não tinha esse nível de globalização. O risco que nós estamos correndo, a brincadeira, e eu vou falar essa expressão, a falta de respeito com o cidadão brasileiro, né, de quem deveria zelar pela vida de todos nós, que prometeu, quando tomou posse, que iria respeitar a Constituição do país, essa palhaçada que virou, essa brincadeirinha de troca número, troca ministro, está matando. Se a gente vai falar de genocídio, tem gente comentando, abril começa genocídio. O genocídio começou no momento que a gente começou a negar que existia uma pandemia, em que se levou o caso na brincadeira, de uma perversidade com a população brasileira nunca antes vista. Se a gente tem que falar de genocídio hoje, é o que nós estamos vendo. Quando a gente oculta informação, ocultar a informação da população, porque é o que está acontecendo no final da história, né? Como nós estamos batendo os piores recordes em relação à doença, em número de mortes, alguns países estão restringindo o acesso de brasileiros. Já não podemos ir para alguns países. E isso tem consequências. A gente realmente ainda nem começou, ainda não estamos nem na ponta do iceberg da crise econômica que vai vir. E não é uma coisa tão simples de ser resolvida. Há leigos, e eu falo que ou é ignorância ou é má fé, que só considera, olha, mas a bolsa está subindo. Quantas pessoas investem na bolsa? Acorda. O que está acontecendo em relação aos dados é o início, né? É a comprovação de uma ação genocida. Porque quem é que está morrendo? Quem está morrendo? Os dados estão aí. A periferia, a falta de informação que não chega na base.
Essa contradição, foram várias carreatas, foram movimentos, foram assintes, desrespeito à saúde, pessoas andando sem máscara, querendo usar máscara no pescoço, no queixo, na testa. Essa é a consequência da desinformação, essa é a consequência desse contraditório, de fazer de um caso de pandemia, que é a saúde de todos os brasileiros, levar para um lado político e fazer essa brincadeira de guerrinha de informação. Não querer que o jornal A ou B noticiasse em horário nobre uma notícia, um dado, que é direito de todos nós, que está na Constituição. Muito bem. Nós chegamos num limite, de verdade, como bem colocado, os órgãos de controle não funcionam, não estão conseguindo acompanhar a velocidade de tanta malcaratice. Porque é disso que a gente está falando. Quando a gente brinca com vidas, a gente deixa de ser posicionamento A, B ou C. A gente está falando de malcaratismo. Antes aqui do nosso próximo tema, para as nossas análises no programa Gente que Fala, uma mensagem do governo do estado de São Paulo, um recado muito importante para você que está ouvindo a gente pela Rádio Trianon, pela Rádio Universal. Se puder, fique em casa. Para você não precisar tirar o carro da garagem, o Detran de São Paulo oferece mais de 60 serviços online. No site do Detran, o detran.sp.gov.br, você consegue renovar ou pedir a segunda via da sua CNH, fazer o licenciamento do carro, pedir transferência, registrar veículo 0 km, muito mais serviços também. Então, acesse o detran.sp.gov.br. Mensagem do Detran e do governo do estado de São Paulo. E seguindo agora para o próximo tema dessa edição do programa Gente que Fala, gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O prefeito Bruno Covas anunciou a reabertura de lojas de rua desde ontem aqui na capital e de todos os shoppings a partir de hoje. O anúncio, às vésperas do Dia dos Namorados, ocorre no momento em que a cidade passa dos 80 mil infectados e dos 5 mil mortos pela Covid-19, além de seguidos recordes de óbitos nesta semana. O professor Domingos Alves, que é responsável pelo Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, diz que, abre aspas, estamos mandando a população para o abatedouro, fecha aspas. Segundo ele, o esforço de 3 meses pode retroceder em apenas uma semana, gerando caos no sistema de saúde. Doutor Edson, sua avaliação sobre essa observação do médico Domingos Alves, de que estamos correndo risco, de que essa frase dele, de que estamos mandando a população para o abatedouro. A experiência que a gente tem aqui, com relação aos testes, aqui na última semana a gente fez mais de 1.500 testes em vários locais de São Paulo e periferia de São Paulo também. E o que a gente tem sentido é que as pessoas que estão mais na periferia, a gente tem mais ou menos em torno de 20% das pessoas já infectadas. Quer dizer que elas já passaram pela doença e elas estão com IgG positivo, que a gente chama, né? Aqui no centro de São Paulo, os bairros mais centrais, a gente tem em torno de 5% das pessoas que já passaram pelo vírus, ou seja, 95% ainda não entraram em contato com o vírus, né? Obviamente, ele colocou essa frase de mandar as pessoas para o abatedouro de uma forma muito contundente, obviamente, na minha visão. O que a gente percebe é que 80% das pessoas que entram em contato com o vírus, elas são assintomáticas, e isso já está provado por dados da OMS. Entretanto, assim como falou a professora Jandira, a falta de informação, e mais, não é nem a falta de informação, mas a dissonância de informação, isso gera uma dúvida muito grande nas pessoas. Então, tem muita gente que acredita, tem muita gente que não acredita, tem muita gente que acredita, mas desacredita, né? E isso faz com que as pessoas se previnam menos. Por exemplo, a gente olhou que a abertura de shopping vai ser em horário reduzido, né? Na minha opinião, você abrir shopping em horário reduzido, você aumenta o contágio. Por quê? Porque você aglomera o número de pessoas no horário reduzido. O certo seria abrir em horário expandido e regular o número de pessoas em shopping.
Então, tem várias ações que foram tomadas pelo governo, tanto federal quanto estadual, que não vão de encontro à prevenção em si e aumentam o contágio, né? Aumenta a aglomeração, assim como foi do rodízio de carros, assim como foi o fechamento de ruas, né? Então, o que a gente vê é que existe sim um risco muito grande de aumentar o número de pessoas infectadas e, por outro lado, existe uma pressão muito grande empresarial para que volte, entre aspas, ao normal. Na minha opinião, nunca mais vai voltar ao normal. As pessoas mudaram o hábito de consumo e shopping não vai mais ficar lotado, na minha opinião. Cinema não vai mais ficar lotado, teatro, infelizmente, não vai mais ficar lotado, festas também não. Então, mesmo abrindo agora o comércio, eu acredito e eu tenho um otimismo nesse sentido de que o contágio pode aumentar, mas não da forma como foi colocada pelo nosso colega. Professor Carlos Cardoso, se houver um aumento aí do número de casos e do número de mortes, e se for necessário um recuo, considerando que o isolamento social já não foi lá muito bem sucedido, muita gente ficou de fora, não respeitou, e também a própria dificuldade em que pese a situação de muitas famílias, especialmente nas periferias, onde as pessoas têm uma situação financeira e econômica muito diferente da média da população. O senhor acha que a gente vai conseguir voltar para um isolamento? Eu acho que a volta ao isolamento será uma necessidade daqui a 15, 20 dias. Porque, até onde eu estou informado, São Paulo, capital, houve uma melhora nos índices de ocupação de UTI e de mortes de apenas 10% em relação ao que se passava há 10 dias. Isso pode ser uma mera oscilação. Não há nenhuma indicação segura de que isso seja uma tendência. Então, nesse particular, na capital, a flexibilização da quarentena, do distanciamento social, me parece precipitado. No interior do estado, o que se observa em diferentes regiões, sobretudo nas regiões mais ricas e mais densamente ocupadas por populações, estão aumentando os índices de ocupação de UTI e de mortes. Portanto, também nessas áreas, é muito temerária e precipitada a decisão de flexibilizar a quarentena. Eu tenho uma leitura, que é uma leitura ditada pela minha experiência como promotor de justiça. Eu fui promotor de justiça durante vários anos no interior de São Paulo, em diferentes cidades, promotor eleitoral, inclusive, participei de diversas eleições municipais. São as eleições mais disputadas no Brasil. Onde a briga é muito dura, muito difícil, muito renhida. E os empresários pequenos e médios, que são a esmagadora maioria nas pequenas cidades, eles são muito influentes politicamente, são muito influentes economicamente. E é evidente que eles estão deixando de ganhar dinheiro, porque é lamentável isso, mas é um fato, estão perdendo rentabilidade com o isolamento social. Muito bem. Os prefeitos, e o governador não fica indiferente a isso, os prefeitos estão sendo muito pressionados nas suas cidades para flexibilizar a quarentena. E este ano haverá eleições municipais previstas para outubro, novembro, se não adiarem. Muito bem. Então, o que me parece que está prevalecendo nessa postura do governador, do prefeito de São Paulo e dos prefeitos do interior é a postura da preocupação com o cálculo político eleitoral. Eles deixaram em segundo plano a questão da vida humana e vão pagar caro por isso. Eu tenho a impressão
que a coisa vai ficar pior do que está. Há pesquisadores e epidemiologistas do Brasil inteiro que apontam que nós estamos ainda, na média nacional, num momento de crescimento da propagação do vírus, e nós deveríamos manter, ainda que com todas as dificuldades conhecidas, a quarentena. Seguindo aqui com mais um tema, nessa edição do programa Gente que Fala, George Floyd foi enterrado terça-feira em Houston com uma comoção comparável à provocada pela morte de grandes líderes pelos direitos civis nos Estados Unidos, como Martin Luther King. Enquanto a onda de protestos antirracistas se espalha pelo mundo, países revêem a permanência de símbolos e instituições que aludem à escravidão e ao racismo em suas cidades, e mais de 180 mil americanos assinaram um abaixo-assinado pedindo que a Ku Klux Klan seja considerada uma organização terrorista. Professora Jandaracy, sobre esse aspecto, a gente já tem observado aí, mundo afora, essas reações em relação à retirada desses símbolos, seja relacionados a figuras ou instituições que aludem à escravidão. Como é que você tem observado esse movimento? Bom, não sei se todo mundo sabe, mas eu sempre fui um ativista na questão do movimento negro. E o que me incomoda, né, é que precisou um vídeo de 8 minutos e 46 segundos para poder as pessoas entenderem o que é racismo. Aqui no Brasil, um jovem negro é morto a cada 23 minutos. Isso é estatística. Nós tivemos aqui o João Pedro, que estava dentro da sua casa, com os primos brincando. A polícia entrou, atirou em várias crianças, sem arma, sem droga, sem nada. Ainda sumiram com o corpo por mais de 14 horas. Isso no Brasil, o que aconteceu com George Floyd, lá como cá, a questão racial sempre foi um dilema e sempre foi colocado debaixo do tapete. Os americanos, por outro lado, apesar de lá os negros serem só 13% da população, eles resolveram encarar de frente a questão racial através de ações afirmativas. Malcolm X, Luther King, todos os outros que vieram antes conseguiram pautar e mudar a legislação civil, porque lá existia, aqui existe o apartheid, mas a gente faz de conta que não existe, e lá o apartheid funcionou até a década de 60, onde tinha banheiro separado, ônibus, né? Negro não podia entrar em qualquer ônibus, sentar no ônibus. Quem assistiu o filme Estrelas Além do Tempo, que conta a história real das primeiras engenheiras negras que participaram, né, da ida do homem à Lua, tinha banheiro separado. Né? Então, quando a gente fala banheiro para negros e para brancos, a gente está falando de um processo total de apartheid. No Brasil, a gente vive a falsa democracia racial, que mata e que isola os negros de várias formas, porque a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa é tirar a consciência do que ela é. Isso aqui acontece todos os dias. Os símbolos aqui, tipo o que nós temos aqui no Santa Amaro, em São Paulo, por exemplo, que é o boba-gato, que mais matou indígenas, por exemplo, já era para não existir mais. Então, nós temos um dever de casa. Brasil, eu acho que a gente está muito além. Foram várias manifestações, ainda está tendo. Empresas colocando hashtags de Vida Negras Importa, fazendo manifestos, mas não contrata negros. Negro no Brasil ganha, um homem negro ganha 40% a menos e uma mulher negra chega a ganhar 60% a menos do que uma pessoa branca na mesma função. 60% a menos uma mulher negra ganha do que um homem branco. A gente tem aí uma questão realmente histórica, que eu falo que é o meu mantra. Enquanto a gente não conhecer, não olhar a história do país, a gente não vai entender qual foi o impacto da escravidão aqui. E o que foi o 14 de maio. A Constituição de 1824, ela negou o direito à escola. O dos segundos atos da Constituição de 1824 fala que era proibido para negros e leprosos frequentar as escolas. Hoje todo mundo questiona a cota, 132 anos depois, sendo que a gente tinha a lei do boi que estabelecia a cota para filho de fazendeiro.
A cota no Brasil ela funcionava para a maioria da população, não para a minoria. É uma coisa louca, né? É uma coisa muito louca do que a gente vive em relação ao racismo. Mas precisou um vídeo de 8 minutos e 46 segundos mostrando o que é o racismo. Os jovens negros no Brasil e os jovens negros no Brasil passam por isso todo dia. A gente está falando de tantas estatísticas, mas tivemos uma família metralhada com 80 tiros no ano passado. 80 tiros. Ninguém puxou uma arma, não tinha nada. Foram 80 tiros. Se os brasileiros, né, tivessem um terço da manifestação que aconteceu nos Estados Unidos, a gente não estaria mais falando sobre a questão racial no Brasil. Ou talvez já estivéssemos eclodido uma guerra. Porque o que se mata pela cor, o que se prende pela cor, e o que a gente, né, exclui da sociedade de várias formas, é absurdo. Todos os indicadores, e toda vez que alguém vem me perguntar, nossa, mas é a questão social, eu fiz então. Se você entende de estatística, 80% das pessoas mais pobres são negras. Se isso não é um número, não é uma construção, o que seria? Os dados estão aí. O que datas a história como... conta, você tem o que a gente chama de racismo estrutural e institucional. A gente tem uma história que conta como foi o processo de exclusão. Depois da abolição da escravatura, você imagina que milhões de pessoas foram jogadas à revelia. E aí foi criada uma lei da vadiagem. Datas como o 13 de maio, a abolição da escravatura no Brasil, por Princesa Isabel, e o 20 de novembro, a data do Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares, se confrontam de alguma maneira? Qual que é a sua avaliação? Totalmente se confrontam. Primeiro que o 13 de maio, que foi a consolidação de um acordo político, que já vinha, um acordo político e econômico, que já vinha sendo traçado, o Brasil já vinha sendo pressionado em anos anteriores para acabar com o tráfico de pessoas e a escravidão, porque isso tinha um impacto econômico, porque os produtos brasileiros exportados, à época, eram mais baratos porque todo o volume de toda a produção brasileira era escravocrata. Por que essas datas então, não contribuem? Quando surgiu a lei, só para concluir, então, a gente tem o processo da abolição da escravidão, foi um processo que durou anos. Quando veio a primeira imposição, os senhores de escravos e mercadores, o que questionou o que seria deles? Isso tem atas de congressos e falas à época, com a pressão da Inglaterra, principalmente, né, que era equivalente aos Estados Unidos hoje, em termos de poderio econômico na época. Professora. E isso foi um processo. Teve a lei do sexagenário, lei do ventre livre, para depois chegarmos à formalização, porque foi isso que a Princesa Isabel fez, do fim da escravidão. Porque já não tinha mais. Fomos o país que mais comprou pessoas, que mais trouxe pessoas à revelia, que mais teve negros à revelia no mundo. Segundo país que mais trouxe negros. Tanto é que nós somos um país considerado mais negro do que que alguns países da África, em número de populacionais. Bem objetivamente, professora, para a gente concluir esse aspecto aqui, tem perguntas do público também para a gente fazer. Por que as duas datas, a abolição da escravatura e a consciência negra, não têm contribuído para desconstruir o que a senhora destacou há pouco, que é a falsa democracia racial no Brasil? Primeiro, porque a gente ainda tem um processo de conscientização. Primeiro, que a maioria da população, né, principalmente quem é racista, não tem esses conceitos históricos. O que nós temos feito, né, em termos de movimentos e quem é ativista na causa, é trazer à luz esses fatos, é explicar como funciona o racismo estrutural, institucional, né, qual é o impacto disso. E a contradição, a gente desmistificar que foi um ato de bondade o 13 de maio. A gente tem que falar que foi um grande acordão político, porque o Brasil estava sofrendo sanções à época, em função da manutenção da escravidão. É simples. Quando a gente olha
a verdade, a vida como ela é, você consegue entender a diferença entre as datas. Certo. Professor André, a sua palavra, você tinha Eu só queria fazer um adendo. As palavras da Janda são simplesmente definitivas do meu ponto de vista, que o Brasil foi o último país cristão a abolir a escravidão. E, na verdade, já não existia mais uma escravidão para abolir aqui, né? Eu gostei muito da fala da Janda também, quando ela fala das cotas, né? A gente tem uma cota ao inverso. Eu vou fazer uma provocação aqui. O que é o vestibular para as universidades federais no Brasil, se não uma cota ao contrário? A universidade pública de qualidade é frequentada pela elite, né? Só essa provocação que eu gostaria de dizer, né? E se não existe racismo no Brasil, eu não sei que outro nome a gente poderia dar para esse fenômeno. Sim. Procurador Carlos Cardoso, pergunta aqui da nossa audiência, o Marcos de Pinheiros, quer saber a sua opinião. As empresas serão responsabilizadas por funcionários que tiverem a Covid-19? Bem objetivamente, procurador. Olha, essa é uma questão complexa. Em princípio, não, a não ser que elas descumpram os protocolos que foram exigidos para o setor econômico no qual a empresa atua, e, em razão do descumprimento dessas regras, elas tenham facilitado a propagação do vírus. Mesmo assim, acho muito difícil caracterizar a culpa de uma empresa, porque o vírus está espalhado por todos os ambientes, né? Por isso que eu entendo que a flexibilização deveria ficar mais para frente, porque nós ainda estamos num momento de muito risco. Só uma complementação com relação a essa pergunta. O que a gente percebe é que a única forma de você entender a pandemia é testando. É você sabendo o quanto você tem de infectados. E o teste populacional que deve ser realizado é o teste sorológico, que passa pelo teste rápido ou pelo teste sorológico normal. Sem a gente saber o quanto você tem de infectados, você não sabe, a gente não vai conseguir saber se a gente pode abrir ou não, e a gente não vai conseguir saber como abrir, que é o mais importante, né? Outra pergunta da nossa audiência, aproveitando que você está no comentário, doutor Edson, a Sônia da Vila Mariana, pergunta a sua avaliação sobre o anúncio feito há pouco pelo governador João Dória de que São Paulo vai produzir a vacina contra o coronavírus em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. Tá. Uma informação recente aqui. Eu li essa informação já. Eu acredito que quando você começa, o problema não é fazer a vacina em si, e sim testar a vacina, né? Você não sabe se a vacina vai ser para todo mundo, você não sabe o impacto dessa vacina em diferentes populações, em diferentes faixas etárias. Então, e nem a validade dessa vacina a eficácia, né, dessa vacina em diferentes faixas etárias. Eu acredito que é uma iniciativa boa, mas ainda acho que vai demorar pelo menos aí, eu sou otimista, tá? Mas vai demorar pelo menos aí até o final do ano, começo do ano que vem, para a gente ter uma luz no fim do túnel com relação à vacina. Antes aqui da sequência das perguntas da nossa audiência, mais uma mensagem do governo de São Paulo, para você que nos acompanha. A escola pode estar distante, mas as aulas não. E por isso o governo de São Paulo criou um aplicativo online com aulas de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. Esse aplicativo se chama Centro de Mídias. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Então, baixe o aplicativo, é o Centro de Mídias, vai lá na sua loja de aplicativos, Centro de Mídias, baixe e estude. Mensagem da Secretaria da Educação e Governo do Estado de São Paulo. Agora, uma questão para a professora Andréia. Quem faz a pergunta é a Roberta de Osasco, professora. Na prática, o que muda com a recriação do Ministério das Comunicações? Também é uma informação que chega hoje, a intenção do presidente Jair Bolsonaro de recriar esse ministério. Olha, do meu ponto de vista, esse é um movimento claro de aproximação com o Centrão, né? Porque o governo Bolsonaro, ele está dando seus últimos suspiros, ele não tem mais capacidade de articular politicamente. Ele não tem capacidade de articulação, então ele precisa de novos aliados. E o Centrão, infelizmente,
sempre é aquele aliado importante em momentos como esse, porque a ideologia falta, né? Então eles vão para onde a banda toca. Isso é muito lamentável, né? Temos que lembrar, inclusive, que em campanha Jair Bolsonaro disse que teria no máximo 15 ministérios e já são 23, né? E em campanha disse também que não faria trocas políticas, que havia acabado a troca política. Não é o que nós estamos vendo no momento, né? O que nós estamos vendo no momento é um governo completamente descoordenado, não consegue fazer uma coordenação mínima, não é? E isolado politicamente. Então, cada vez que eu vejo o tom do Jair Bolsonaro aumentar, isso significa que ele está cada vez mais acuado. Essa é a minha opinião. O presidente Bolsonaro nomeou para o Ministério das Comunicações o deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, que é um dos partidos que fazem parte do Centrão. Agora a pergunta para a professora Jandaracy, a Marcela Ortigosa, que está no Facebook, ela pergunta a sua opinião, professora, sobre a medida provisória que permite que o ministro Weintraub nomeie reitores temporários para as universidades. Bem objetivamente, que o nosso tempo já está se esgotando, professora. Bom, está muito claro com isso. Vamos silenciar, né, divulgar dados falsos, não dar de transparência, vamos silenciar a ciência, né, e vamos controlar as universidades. Está claro aí o plano de poder e um ensaio, né, um desenho grotesco de uma tentativa ditatorial desse governo. Sua despedida, professora, bem rapidinho, 10 segundos no máximo. Bom, eu acho que mais do que nunca, para quem faz parte, não corresponde aos 30% que tem esse apoio ferrenho ao presidente, de se posicionar. Não existe economia, não vai existir, não há para justificar a situação econômica ou qualquer outra coisa, ou oposição a B ou C, para corroborar esse tipo de atitude. O caminho que nós estamos tomando pode ser um caminho sem volta. Professor André, bem rapidinho, sua despedida. Eu quero só agradecer aqui pela participação e dizer que concordo com a Janda, as pessoas precisam se posicionar, precisam dizer, né? Hashtag somos 70%. Boa tarde. Doutor Edson. Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer pelo convite. Foi um momento de aprendizado aqui para mim também, e espero para todos os telespectadores. E fiquem em casa, se puder, tomem todos os cuidados para que mantenham a saúde. Procurador Carlos Cardoso, sua palavra final, bem rapidinho, por favor. Bom, desejo um agradecimento à Rádio Trianon, ao Mauro, e uma boa tarde a todos os colegas do programa. O agradecimento a todos os nossos convidados, nossos participantes, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente o Procurador de Justiça, Carlos Cardoso, associado ao movimento, a professora e a empresária Jandaracy Araújo, a professora da Fundação Getúlio Vargas, Andréa Gozetto, e o médico veterinário, Dr. Edson Loturco. Na mesa de som com a gente na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, também é um gerente técnico da emissora. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. A diretora de produção, Azenilda Salvato. No apoio na nossa sala de videoconferência, o jornalista Ricardo Godoy. A direção-geral do jornalista Fausto Camunha. E do outro lado, você, ouvinte, espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Tchau. Até amanhã.